No final do século XX e no início do século XXI, dois movimentos surgiram através da internet e seus blogs e fóruns de debate, o que naquela época até então era uma novidade, tratando justamente de algo que nós não esperaríamos que fosse acontecer nessa época, entre o final do século XX e o final do século XXI. Tratam-se justamente de dois movimentos que ficaram conhecidos como MGTOW e Incels. A palavra MGTOW é uma sigla que significa Men's Going to Their Own Way, que traduzido para o português quer dizer homens vão pelo seu próprio caminho. Da mesma maneira, a sigla Incels é uma sigla que significa Involuntary Celibates, o que traduzido para o português quer dizer celibatários e involuntários. Celibatários são pessoas que praticam o celibato, que por sua vez é a ausência de prática sexual na própria vida. No caso dos involuntary celibates, são pessoas que praticam o celibato contra a sua própria vontade. E é muito interessante que em pleno século XXI, com tanta modernidade, com tanta liberdade e conquista de direitos, principalmente por parte dos setores da sociedade que são sexistas, é muito curioso que dois movimentos tão conservadores surjam. E por isso, no nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer uma análise tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista metafísico do porquê isso acontece. E por isso, o nome do vídeo que nós faremos hoje é justamente MGTOW e Incels, como perdoar as mulheres. Bom, em primeiro lugar, é muito importante que nós realizemos que tudo isso está acontecendo em nossa sociedade, ou vem acontecendo de 20 anos para cá, justamente porque, do ponto de vista físico, as mulheres conquistaram, seja liberdade, seja postos de trabalho, entre outras coisas, que faz com que o matrimônio, a formação de família, o casamento, as relações heterossexuais com fins procriativos, deixem de ser uma necessidade imperativa para a mulher. Então, claro, compreender os movimentos MGTOW e também Incels em pleno século XXI é algo que, do ponto de vista físico, é bastante fácil, né? Justamente porque a sociedade ocidental, principalmente, fez tudo o que podia para que não apenas mulheres, mas outras minorias pudessem ter os mesmos direitos do que os homens, né? Agora, é importante que nós analisemos o porquê isso acontece nesse ponto da nossa linha do tempo, do ponto de vista metafísico. E para isso, é muito importante nós enxergarmos a imensa necessidade que toda essa geração de jovens tem de perdoar as mulheres, justamente porque tudo que tem vida nesse planeta necessitou de um corpo de mulher ou de um corpo feminino para chegar até aqui, né? Então, de um ponto de vista metafísico, as mulheres possuem o monopólio da realidade material justamente porque elas são responsáveis pela fabricação de corpos e para isso elas só precisam se relacionar sexualmente com um homem. E é aí que nós temos que analisar justamente a verdade a respeito do como nós viemos a esse mundo. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nos convencem de que nós somos o resultado do amor que os nossos pais sentiam um pelo outro. Mas à medida em que a gente cresce e vai absorvendo todos os conceitos que criam e mantêm essa sociedade em pleno movimento, nós somos obrigados a entender e aceitar que muitas vezes a grande maioria de nós não é fruto do relacionamento amoroso dos nossos pais, mas apenas fruto da incapacidade de controlar o próprio desejo sexual. Então, o tema do desejo sexual e o tema da maternidade é algo que, quando analisado do ponto de vista metafísico, faz com que nós entremos em contato com um arquétipo existencial bastante ruim, bastante mau, bastante destrutivo. Justamente porque, em primeiro lugar, considerando que esse é um mundo de pessoas adultas, governada pelo dinheiro, governada pela morte, pela guerra,
onde as pessoas estão aqui para se tornarem adultas o mais rápido possível, né? E quase não existe espaço para a infância dentro das diferentes sociedades que nós temos no planeta Terra. Então é muito importante aceitar e compreender e enxergar isso, né? Que pessoas lúcidas e racionais, por mais desejo sexual que tenham, não praticariam sexo a ponto de trazer crianças, né, ou criar corpos físicos de crianças para ser responsável por elas. E claro, quando nós olhamos para a forma como a sociedade funciona, o período que a gente passa com os nossos pais na infância, ele é muito pequeno, justamente porque já a partir dos 3, 4 anos você é obrigado, né, a ir para a escola, a ser alfabetizado, logo você entra na adolescência, vem a juventude, aí você vai ter que trabalhar, vai ter que se formar, vai ter que fazer uma série de coisas que de um certo ponto de vista destrói, aniquila com isso que a infância representa, né? E o que a infância representa? A infância representa a doçura, a pureza, né? A necessidade de ser alimentado, de ser educado, de ser vestido, de não passar frio, de não ficar doente. Então a infância realmente é um período em que os pais são ou deveriam ser 100% responsáveis por nós, e por motivos que a gente já conhece, como ter que trabalhar e ter que fazer dinheiro, a própria sociedade obriga com que os pais abram mão de nós, né, já nos primeiros anos da nossa infância. E é aí que a gente vê o como toda uma geração de jovens revoltados surgem, né, justamente porque nossos pais não pensam duas vezes quando nos obrigam a fazer ou a ser tudo aquilo que a sociedade espera de nós, inclusive ao custo de sacrificar, né, toda a nossa felicidade ou ao preço de fazer de nós pessoas extremamente infelizes e depressivas. Então, claro, é muito interessante que em pleno século XXI, um movimento tão conservador surja, né? Não apenas um movimento conservador, mas um movimento com caráter também radical, misógino, machista, entre outras coisas que não poderiam existir sem o seu proporcional oposto ou contrário, né? Então jamais poderia haver misoginia aonde antes não houve misandria, que é o oposto da misoginia, né? Misoginia, para quem não sabe, é o ato de depreciar ou criticar ou não admirar as mulheres, né? Da mesma maneira, a misandria é o que o feminismo faz com os homens. E é muito importante nós percebermos, principalmente nesse mês que nós estamos, que é o mês e o mês do Dia Internacional das Mulheres, né? É muito importante que nós analisemos por que existe um Dia Internacional das Mulheres e não existe um Dia Internacional dos Homens, sendo que todos nós que nascemos nesse planeta somos o resultado do encontro, né, ou dos acordos, ou da atração energética que um homem sentiu por uma mulher e vice-versa. Então é muito importante entender para que serve o matrimônio. Por quê? Porque é o matrimônio que promove valores tradicionais como a fidelidade, a monogamia, a formação de família, o compromisso, entre outras coisas, que fica claro que essa geração que criou o movimento MGTOW e o movimento Incels abomina completamente. E é curioso, justamente porque no caso do movimento Incels, houveram até atentados contra a vida de homens e mulheres, feito por parte dessas pessoas que se consideravam celibatárias contra a própria vontade. Né? Então é curioso que todos esses movimentos surjam justamente porque nos obrigam a questionar por que os nossos pais trouxeram filhos ao mundo. É porque eles queriam amar e educar uma criança? Ou é porque eles sentiram desejo sexual um pelo outro e acabaram tendo filhos como consequência desse desejo e dessa relação sexual, muitas vezes sem ter nenhuma intenção ou planos, né, de cuidar e principalmente amar uma criança. Então, uma vez que as pessoas, em nome do próprio desejo sexual, principalmente as mulheres, insistem em trazer filhos a um mundo
que vai destruir a infância, que vai destruir a pureza, que vai destruir a doçura, é natural que nesse ponto da linha do tempo alguns jovens se revoltem, justamente porque aquele padrão de felicidade criado pelo matrimônio, pela união, pela fidelidade, pela criação de família, já não existe mais no campo quântico de interesse dessa geração atual. E certamente esse deve ser um dos principais motivos que faz com que as pessoas dessa geração de jovens se entreguem a relações superficiais, sem compromisso, apenas por prazer, de maneira fugaz, também de maneira promíscua e vulgar, o que não deixa de ser uma forma também de você gerar outros tipos de doenças, né? Sejam doenças emocionais, como a depressão, o isolamento, a revolta, né? Sejam doenças sexualmente transmissíveis, doenças físicas, como nós vemos surgir, né, a cada nova temporada, de tempos em tempos. Há 100 anos atrás nós tínhamos um número bastante reduzido de doenças, comparado com o número de doenças que existem hoje em dia. Então, através desse ato de misoginia, os homens dessa atual geração se rebelam e batem de frente com todo esse processo de misandria que fez com que o feminismo destruísse o feminino, da mesma maneira que o machismo destruiu tudo aquilo de nobre e maravilhoso feito pelo masculino. Então nós temos um sagrado feminino e nós temos um divino masculino que foi destruído justamente por isso que nós conhecemos como feminismo e como machismo. E certamente um dos piores resultados dessa realidade é a destruição total daquilo que nós reconhecemos como amor romântico, que é o que faz com que as pessoas materializem lá nas suas vidas um matrimônio. Então, assim, esse desejo de ser fiel, esse desejo de pertencer a alguém, esse desejo de ter compromisso, esse desejo de não trair, esse desejo de ser mãe e ser pai, é algo biológico que surge através dos sentimentos que nós desenvolvemos à medida em que nós nos relacionamos com as pessoas. Porém, as mulheres dentro do mundo machista tiveram que se virar nos 30 para conseguir ser feliz, ou para conseguir sair de casa, ou para conseguir trabalhar fora, ou para conseguir usar uma calça jeans e não ser obrigado a usar uma saia. Então, quer dizer, uma série de coisas aconteceram ao longo da nossa linha temporal que fez com que as mulheres tivessem de agir de uma maneira um tanto quanto assim clandestina. E esse clandestinismo, essa necessidade de segredo, já não existe mais nos dias de hoje, onde a mulher pode se assumir como mãe solteira, como prostituta, como transexual e uma série de outras coisas que as pessoas simplesmente são obrigadas a aceitar, muitas vezes respeitar, e estão totalmente proibidas de criticar. E claro, quando você está proibido de criticar, quando você está proibido de refletir, o seu cérebro atrofia, a sua inteligência deixa de funcionar. Então, a destruição do amor romântico é o que faz com que tanto homens como mulheres tentem transformar a si mesmo em produtos que vão gerar ilusões nas pessoas, né? Seja desejo, seja inveja, de maneira que as pessoas poderão ser consumidas umas pelas outras, já sem a necessidade, né, tradicional, seja de noivar, casar, ter filhos, né? Então, claro, a forma clandestina como o feminismo destruiu a feminilidade e o machismo destruiu a masculinidade faz com que os homens do planeta Terra percam completamente as principais referências que fazem com que eles se sintam bem, ou amados, ou apoiados. Então, o que nós temos aqui? Nós temos movimentos como o MGTOW e o Incels, onde os homens se sentem altamente traídos, de maneira que eles já não têm esperança em encontrar uma mulher apenas em meio a toda essa geração de mulheres que se proponha, que se disponha a criar essa felicidade que foi arrancada dos homens heteropatriarcais, cisgênero e etc. Né? Então é muito importante entender que todos esses movimentos surgem
Porque existe uma grande necessidade de perdoar as mulheres. Não apenas os homens perdoar as mulheres, mas as mulheres perdoarem a si mesmas, justamente por eras e mais eras de mentiras que foram criadas e sustentadas para atingir objetivos secretos. Né? Então a pessoa mentiu que amava, mentiu que se apaixonou, mentiu que queria ter filho, simplesmente porque ela queria, né, evoluir, ter sua própria casa, morar separado dos pais, entre outras coisas que, olhando assim a olhos claros, nus e tranquilos, tudo isso parece muito pequeno. Né? Mas, na verdade, se você multiplicar isso por 8 bilhões de pessoas encarnadas, você vai entender por que aqueles jovens acabaram criando esses movimentos através dos quais eles se identificam, se manifestam e eliminam não apenas o amor romântico e o amor ao próximo, mas o amor próprio de dentro de si mesmo. Né? E é aí que a gente entende por que você tem um Dia Internacional das Mulheres e não tem um Dia Internacional dos Homens. Justamente por quê? Porque o homem clássico, tradicional, heteropatriarcal, cisgênero e etc., ele é o grande responsável pela criação de toda a realidade material que está lá fora. Então, visto deste ponto de vista metafísico, o feminismo não deixa de ser uma incapacidade de gratidão, uma incapacidade de gratidão tremenda, né, por esses homens que passaram 8, 16 horas por dia fora de casa trabalhando, e nessas 16, 8 horas por dia fora de casa trabalhando, é claro que uma vez ou outra ele acabou caindo na tentação, né, seja de trair, seja de ir num prostíbulo, numa casa de striptease, etc. E tal. Então é muito interessante compreender como, a partir do momento em que as mulheres se dividem entre esposas e putas, e uma não mete o bedelho na vida da outra, é muito interessante compreender e enxergar, né, como as esposas respeitam as putas, e como as prostitutas respeitam a esposa, de maneira que isso cria o equilíbrio satânico dentro do qual as nossas sociedades sobrevivem. Então é muito interessante que já não existam mulheres femininas como homens masculinos esperam que elas existem. E o que aconteceu com esses homens que seguem sendo masculinos e que não têm interesse na homossexualidade, que não têm interesse em ter várias parceiras ou praticar sexo com várias pessoas, né? Então é muito interessante compreender como esse vazio criado nos homens nada mais é do que o resultado da indiferença das mulheres para com aquilo que foi feito do feminino e do masculino, transformando esse em feminismo e machismo. E é aí que nós temos a necessidade profunda de, primeiramente, perdoar a nós mesmos, né, por ter caído na cilada de encarnar num mundo como esse, sendo vítima, em teoria, vítima do desejo sexual dos nossos pais, irresponsáveis, e não fruto de um amor planejado. Obviamente que para todas as regras existem exceções. Eu conheci algumas famílias, inclusive dentro da minha própria família, que é muito grande, onde realmente isso que eu estou falando aqui, que hoje não existe, existia. Né? Pessoas que se apaixonaram uma pelas outras e decidiram, né, formar família, ter filhos. Eu tenho pessoas dentro da minha família, não são muitas, mas que são um exemplo maravilhoso, né, seja de fidelidade, seja de paixão, seja de monogamia, né, com filhos já crescidos, pessoas realmente felizes, mas que tiveram que enfrentar uma série de situações e resistir, né, uma série de desejos para que as coisas fossem dessa maneira, coisa que não acontece nessa geração atual. As pessoas não compreendem a necessidade de controlar os próprios desejos da maneira como elas estão convencidas que todos os desejos podem e devem ser realizados. Então é isso. Né? Temos hoje o Dia Internacional das Mulheres, justamente porque todos os outros dias do ano, quem está ou quem estão fazendo as coisas de fato são os homens. São esses homens que realmente acreditam, né, na ordem e no progresso. E quando a gente entra em contato com o inconsciente coletivo feminino,
nós percebemos que ser mãe e esposa não são a prioridade, ou não é a prioridade da grande maioria das mulheres, principalmente as mulheres jovens, né? Ser mãe e ser esposa é algo completamente desinteressante no mundo de hoje quando você compara isso com ser influencer, ser famoso, ser rico, servir de modelo para que outras pessoas te sigam, entre outras coisas que faz com que a gente viva num mundo bastante desigual, né, e bastante injusto, justamente porque, como eu disse, por mais defeitos que os homens tenham, é uma falta de gratidão muito grande. Considerar que se você critica uma mulher, você está sendo misógino. Né? Por quê? Porque todo o movimento feminista, todas as conquistas que as mulheres conseguiram de 100 anos para cá, também foi realizada graças a uma imensa carga de misandria e preconceito, ou até mesmo de ciúmes e inveja, né? Justamente porque a capacidade, a força física, o pensamento, a engenharia, a arquitetura, tudo isso tem origem dentro do inconsciente coletivo masculino. Né? Então, para que o feminismo possa se equiparar ao heteropatriarcado, tem que comer muito feijão ainda. Justamente porque a organização da sociedade, as forças armadas, o corpo de bombeiros, a delegacia de polícia, a Lei Maria da Penha, entre uma série de outras coisas, tudo isso parte da iniciativa de homens que querem que essa igualdade exista. E por outro lado, nós somos obrigados a conviver com mulheres que, quando conquistam essa igualdade, já da mesma forma que uma criança, né, que quer muito um brinquedo e aí consegue esse brinquedo, o pai dá o brinquedo para a criança, ela brinca 5 minutos e o brinquedo já fica de lado, deixou de ser uma novidade. Então, é imperativo que nós aceitemos o fato de que não é possível ser livre, ser feliz e soberano se você não for capaz de perdoar as mulheres. Seja as mulheres que você queria ter conquistado, casado e tido filho e que não tiveram o menor interesse em fazer isso com você. Seja a sua mãe, que certamente trouxe você para esse mundo num lampejo de tesão que ela não soube controlar e queria muito ter um orgasmo. E aí, de repente, a consequência foi um filho. Né? Agora, claro, para todas as regras existem exceção. E é muito importante que nós saibamos ser a exceção da regra, sem deixar que tudo isso que acontece na sociedade, né, nos influencie ou nos transforme. Né? Da mesma maneira que um barco em alto mar navega, desde que não entre água nele e ele afunde, nós todos que estamos encarnados nesse ponto da linha do tempo, podemos ter contato com todas essas formas de pensamento, com todos esses movimentos sociais, sem deixar que eles nos contaminem. Né? Por quê? Porque tudo é energia e vibração. E claro, do ponto de vista terapêutico, do ponto de vista do trabalho terapêutico, é enorme o número de pessoas que procura ajuda terapêutica justamente porque não consegue se conformar, seja com a ausência de um grande amor, seja com uma traição que a pessoa é incapaz de perdoar, entre outras coisas que fazem com que homens e mulheres no século XXI, principalmente a geração de jovens, permaneçam em eterno estado beligerante, se protegendo um do outro, né, fazendo barganha com o próprio corpo, sem a intenção de ter filhos, apenas para ter contato com aquele orgasminho físico que faz com que o homem durma, né, e a mulher fique lá, cheia de vontade, insatisfeita, querendo mais, esperando que o cara acorde para poder satisfazer ela. E claro, tudo isso está relacionado também com o tipo de pensamento que a gente nutre enquanto faz as coisas. Né? E aí entra a influência da pornografia, a influência da publicidade, a necessidade de imitar o seu ídolo na sua vida normal para tentar impressionar sua parceira ou vice-versa e dessa forma acabar quebrando a cara. Então vejam como é imenso o poder do perdão. Lembrando que o que os médicos da nossa Casa Real Sagrada ensinam é que todos nós que estamos encarnados nesse planeta estamos aqui para aprender 3 coisas, que é amar, confiar e perdoar.
Então o amor, ele deve ser o nosso estado natural de vibração. A confiança é um risco que todos nós temos que correr justamente para que o crescimento possa fluir através de nossas vidas. E o perdão, obviamente, é a ferramenta mais útil que nós temos quando nós somos enganados, quando nós somos iludidos, quando nós somos traídos. Quando eu aprendi a amar, confiar e perdoar, é que eu vou aprender a crer, conhecer, julgar e cobrar. Se você julga que as mulheres que você teve em sua vida não foram boas para você, é muito importante entender que você vai ter que cobrar elas por isso, seja através do seu celibato, seja através do rompimento das relações. E isso vale tanto para os homens como para as mulheres. E nos dias que nós vivemos hoje em dia, né, com toda essa judicialização jurídica das nossas existências, dá até medo expressar certas opiniões ou expor determinados conhecimentos, justamente porque a verdade dói. E as pessoas, ao entrarem em contato com esse nível de verdade, seja de um ponto de vista físico, seja de um ponto de vista metafísico, elas têm a tendência de querer se rebelar, agredir e prejudicar os emissários da mensagem, uma vez que elas não podem destruir a mensagem, uma vez que a verdade não pode ser destruída. Se todos os mentirosos do mundo se reunirem para tentar destruir a verdade, irão perder em grande estilo. E você que está me assistindo agora mesmo, já conhece os movimentos MGTOW e Incels? Se identifica com esse tipo de jovem radical que acredita que homens e mulheres devem seguir cada um seu próprio caminho, o que faria com que a humanidade deixaria de se reproduzir, né? É uma coisa muito séria. Da mesma maneira, os celibatários involuntários, que são radicais ativistas, que são capazes de agredir as mulheres, simplesmente porque essas mulheres já não se sujeitam a um determinado formato, a uma determinada plástica, a uma determinada estética, que façam esses homens se sentirem seguros, amados, retribuídos. E, claro, se você se acostumou a se sentir amado, seguro e retribuído graças a uma mulher, você vai ter um problema muito sério para ser feliz sozinho. E é por isso que recomendamos a todas as pessoas que pratiquem yoga, façam terapias, busquem conhecimento, crie seu próprio caminho e seja feliz. E se você tiver que encontrar alguém nesse caminho, para ser o seu companheiro, para ser a sua companheira, não se preocupe com isso. Se ocupe para que isso aconteça de forma que você vibre eternamente em gratidão. Então eu gostaria de desejar a todas as mulheres, sem exceção, um excelente Dia Internacional das Mulheres para todos vocês. E desejo a todos os homens, principalmente aos homens sérios, tradicionais, conservadores, heterossexuais e patriarcais como eu, desejo a vocês um excelente ano, porque todos os outros dias do ano pertencem a nós, homens, que construímos essa sociedade através de arquitetura, através de engenharia, através de conhecimento, que as mulheres de alguma forma ou desprezaram ou tiveram que abrir mão justamente para que a casa e para que os filhos pudessem receber amor e serem bem tratados. E nem assim, muitas vezes, as mulheres se sentem felizes ou satisfeitas, né? Então, quer dizer, no contrato social criado para que homens e mulheres sejam felizes, as mulheres ficam com uma parte muito doce da existência, né? Não que seja fácil ser dona de casa, ser mãe de família, administrar um lar, mas a grande verdade é que comparar isso com trabalhar na obra, passar 8 horas por dia lixando, ter que obedecer, limpar a privada suja porque o general mandou, ou ficar fazendo hora extra sem ser pago, entre uma série de outras coisas que deveríamos ter mais gratidão para com os homens e deveríamos também ser capazes de perdoar, né, sejam os homens machistas, os homens agressivos, da mesma maneira que somos obrigados a perdoar as mulheres vulgares, as mulheres destruidoras de lares, destruidoras de famílias, né? Então é curioso como, em se tratando de mulher, né, todas são guerreiras, todas são poderosíssimas. Nunca uma mulher critica uma Anitta da vida, ou uma Jojo Todinho da vida, por portar-se daquela forma vulgar, promíscua e horrível
essas mulheres se portam, né? Então é preciso que nós pongamos, né, coloquemos as ideias em perspectiva, justamente porque a inteligência e a verdade jamais poderão ser destruídas. Então escreve aí nos comentários do nosso vídeo o que você achou do movimento MGTOW e do Incels, e nós seguiremos em contato e trabalhando. Até o nosso próximo encontro, muito obrigado a todos, feliz Dia Internacional das Mulheres e parabéns aos homens do nosso planeta por darem esse dia para que as mulheres sejam lembradas, mesmo sendo, por vezes, incapazes de aceitar, amar, confiar e perdoar essas mulheres, principalmente as que estão no século XXI, né, transformando seus úteros em urnas de sacrifício, né, promovendo relações que não têm como prioridade a reprodução, entre outras coisas que necessitam ser ditas e abordadas para que a nossa saúde mental não seja destruída. Muito obrigado a todos. Feliz Dia Internacional da Mulher, uma vez mais, para homens e mulheres. Saudações cordiais.